Paz e graça para os começando. Muita gente critica o calvinismo, que é uma corrente teológica, né, com origem, digamos assim, oficial, com João Calvino, na qual Deus, diante de toda a humanidade perdida, condenada ao inferno por causa do pecado, elegeu soberanamente, escolheu alguns para a salvação. Essa atitude de Deus choca a maioria das pessoas, porque a própria Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, portanto todos deveriam ser escolhidos. Por que Deus não escolhe todo mundo? Só escolhe alguns, né? E por conta disso existe uma outra corrente de interpretação bíblica, chamada de arminiana, por causa do seu originador, Tiago, que deixa Adão de salvação. A maioria dos cristãos pentecostais no Brasil era a liberdade de óticas presbiterianas, batistas, tem uma linha mais calvinista, que crê que as pessoas que se decidem por Deus é por séculos, passando por intensas lutas, etc., até desembocar no nosso tempo. Agora, a Bíblia tem versículos que parecem dar muita força para o calvinismo. Atos 13, 48 é um desses versículos. Lá está escrito que depois de uma pregação, uma das muitas pregações do apóstolo Paulo numa cidade, creram todos aqueles, diz o texto, que estavam ordenados para a vida eterna. Outra versão diz que creram todos aqueles que estavam destinados à salvação. Se o calvinismo está errado, como explicar textos como Atos 13, 48 e outros que têm um teor bastante semelhante? Está no ar? Ou vejam só. Olá, é com alegria que começamos mais uma edição do programa Vejam Só, que é produzido pela Rede Internacional de Televisão, transmitido para todo o Brasil, para todas as Américas e para a Europa, e é uma grade teológica da graça de Deus. A todos os telespectadores, as nossas boas-vindas e o convite para participar interativamente do debate de hoje por intermédio do site www.vejansó.com.br. Os convidados eruditos de primeira grandeza que vão discutir esse assunto pra lá de espinhoso, né, sobre o qual eu não tenho a mais remota ideia, são os seguintes. Pastor Elias Soares de Moraes, que é escritor, teólogo, apologeta e integrante do Ministério da Igreja Assembleia de Deus, lá no Ministério do Ipiranga. Pastor Elias Soares, seja bem-vindo, paz e graça. A paz e a graça, reverendo Heber, e a paz e a graça para todos os irmãos que neste momento estão nos assistindo. É um prazer enorme poder estar voltando aqui nessa programação e principalmente com um tema assim tão polêmico, né? Esse é. Vira e mexe, a gente faz essa discussão e volta e não tem fim, né? Esse debate não tem fim. O senhor faz parte de uma banca de notáveis, né? Que participa de vários programas de rádio, entre eles o que eu gosto muito de ouvir é o Exaltando a Palavra, todo domingo. Todo domingo ali é o programa do pastor e deputado estadual José Bittencourt, que é patrocinado pela Igreja Assembleia de Deus em Utinga, e nós a cada 15 dias estamos ali prestando uma consultoria teológica, tentando, né, responder aquelas perguntas espinhosas, tipo essas assim, que os ouvintes sempre estão formulando. Essa pergunta, por exemplo, é uma pergunta recorrente. Então, por isso mesmo nós convidamos o senhor. O programa Exaltando a Palavra, uma saudação a todos os debatedores desse programa muito gostoso. Ele vai ao ar todo domingo, das 11 da manhã até 1 da tarde, pela 105,7, a rádio Musical FM 105,7. Muito bom. Do outro lado, o pastor Thomas Tronco dos Santos, que também já é frequentador assíduo aqui do programa, ele que é ministro da Igreja Batista Redenção, lá em Atibaia, viaja para São Paulo para atender o nosso convite, nunca rejeitou, e eu fico muito contente. Ele veio, inclusive, véspera de feriadão. Quantas horas o senhor levou para voltar? Para voltar aquele dia faz 10 dias, né? Foram 2 horas e meia.
Foi muito complicado o caminho alternativo, não tinha alternativa. Estava muito difícil parado. Seja muito bem-vindo, pastor. Um prazer estar aqui de novo. Onde fica o endereço da sua igreja? Em Atibaia fica na Lucas Nogueira Garcês, 4.497. Aqui em São Paulo fica na General Ataliba Leonel, a presença do senhor. Hoje que a gente traz um seminarista para me ajudar a fazer perguntas. A gente sabe fazer isso muito bem, né? É o seminarista Marcos Kleber dos Santos Siqueira, que é aluno do seminário José Manuel da Conceição e que trabalha na Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Vila Guarani, é isso? Isso mesmo. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, boa tarde para todos. Uma alegria estar aqui com vocês. Que ano você está no seminário? Estou no 4º ano do seminário. É o último? Não, no noturno são 5 anos. Então estou no penúltimo ano. Olha, né? Do conhecimento hoje eu estou fazendo eclesiologia. E qual é a disciplina que você mais detestou até hoje? Olha, não há nenhuma que eu detestei, né? Eu gostei muito de estudar todas elas, mas aquelas que há mais dificuldades. Como sempre é falado, são as línguas. Grego e hebraico, realmente elas exigem muito estudo, muita dedicação, mas graças a Deus eu passei por essa etapa. Estou mais aliviado quanto a isso. Você está do lado de um hebraísta notável. Eu sei disso. Muito bom, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Vamos então assistir a matéria que apresenta o assunto e a gente já volta com o debate. A ideia de que Deus já determinou anteriormente tudo o que se desenrolará entre os homens no tempo e no espaço, inclusive a salvação de alguns e a perdição de outros, é assunto amplamente discutido há séculos, por causa das diferentes formas de interpretar o que a Bíblia diz a respeito da predestinação. João Calvino foi um dos teólogos que defendeu com veemência a concepção de que o Criador já tem seus eleitos, pela simples justificativa de que nenhuma pessoa merece ser salva, e, portanto, ninguém pode se queixar por não receber a salvação. Em outras palavras, o Deus em sua onipotência divina decide ser compassivo com alguns e lhes concede a glória de estarem ao seu lado. Já os que não foram eleitos não têm motivo algum para se aborrecerem. Mas, de acordo com o pensamento mais racionalista, essa crença não é compatível com a Bíblia e com os desígnios divinos. Pois qual seria o papel do Evangelho que tem como função religar o homem ao Criador, se alguns já estivessem previamente salvos e outros condenados? Veio para salvar a humanidade, como se justifica a existência de 48 diz assim: e os gentios ouvindo isso, a quantos se detestam. É correta? Se não, este versículo bíblico. Vejam só. Então a Bíblia já vai ao artigo 48, já. Pastor, a interpretação arminiana, estinou no máximo, não sei qual a opinião que ele vai seguir, mas eu sei que ele é arminiano. E o pastor Thomas Tronco é calvinista, vai dizer que Deus elegeu, e embora ame todo mundo, só elegeu alguns. Eu quero ver ele defender isso. E ainda tem um reforço, que a Ana, que é calvinista, é produtora do programa, trouxe um seminarista do JMC, que é um seminário muito calvinista, né? Mas a situação não é tão fácil assim de defesa. Vamos ver a questão da doutrina da predestinação. Eu sei que o pastor Elias Soares Moraes é arminiano. Então, pastor Elias, como entender Atos 13:48? Vamos começar por Atos 13:48. Se a interpretação calvinista está errada, lá está escrito que só creram os que haviam sido ordenados para a vida eterna. É verdade, pastor Heber, mas eu creio o seguinte, que aqui não está escrito que eles foram predestinados, em primeiro lugar. Está escrito que eles foram ordenados. E há uma grande diferença entre ordenar e pré-ordenar, destinar e predestinar. Quando a pessoa é predestinada, ela não tem livre ação. Ela depende de quem o predestinou. E quando a pessoa é ordenada, ela depende de obedecer determinados critérios. É como, por exemplo, no ministério. O pastor será ordenado a partir de que preencha determinados pré-requisitos. Mas quando é pré-ordenado, você não tem que preencher nada. Alguém olhou para você e falou, não, ele vai ser e não precisa preencher nada daquilo que nós exigimos. Então, em princípio, aqui não está escrito que eles foram pré-ordenados, mas apenas ordenados. Entendi. Agora, pastor Thomas Tronco, a sua tarefa é mais fácil nesse versículo, né?
Dá para sustentar a doutrina calvinista em Atos 13:48? Não, nesse caso aqui, só basta ler. Não precisa ser teólogo, é só ver que creram todos os que haviam sido destinados ou ordenados, ou que palavra quiser usar para traduzir isso aqui, para a vida eterna. Ao dizer isso, diz que eles foram anteriormente. Entendeu? Os que haviam sido, eles não foram ordenados neste momento. Eles foram previamente, haviam sido ordenados. Aqui está a pré-ordenação. O que concorda com o restante das Escrituras, principalmente Efésios 1, 4 e 5, que vai colocar a data disso, dizendo: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito é o propósito da vontade de Deus. E ao fazer isso, o pastor tem razão ao dizer que o homem não tinha como se colocar diante de uma condição. E é esse o caso, porque as Escrituras dizem que o homem se tornou inútil. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis. E é por isso mesmo que, não podendo cumprir nenhuma condição e nem ser salvo por obras, que seria o que aconteceria se o homem precisasse promover uma condição da sua parte para ser salvo, ele seria salvo por algo que fez. Como isso não é possível, o Senhor determinou quem ele iria tirar dessa escravidão do pecado. E aí o Senhor não faz isso sem mudar a nossa vontade. Filipenses diz que ele opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Então ele não pega o ser inútil e mau e o aceita assim. Ele muda seu coração. Mas só os que ele escolheu. Só os que ele escolheu. Os outros ele deixa lá. Exatamente. Muito bom. Muito bom nada. Vamos lá. O seminarista Marcos Kleber Santos Siqueira, ele é aluno do seminário José Manuel da Conceição, que é um seminário da Igreja Presbiteriana, né? E é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Vila Guarani. Exato. Ali é a Avenida Leonardo da Vinci. Isso, ali mesmo. Muito bom. Pastor Ageu. Exato. Ele não vem mais ao meu programa. Ele é muito ocupado. Comigo. Mas... Tá de mal comigo, né? Dá uma saudação para ele, viu? Mando sim. Agora, Marcos, você nunca teve crises pessoais com essa doutrina da predestinação? Olha, eu não nasci na igreja presbiteriana. Ah, não? Não. Onde? Eu nasci em um lar evangélico, mas eu nasci em outra denominação. Pode falar. Assembleia de Deus. Amo muito os meus irmãos da Assembleia de Deus, visito-os quando posso, e o motivo de eu ter saído de lá foi justamente por conta dessa doutrina. Eu estava numa escola dominical, já estava estudando teologia por minha conta, e certa vez houve uma discussão sobre o que é a graça de Deus. E eu falei, olha, eu entendo a graça, que ela é operante, ela opera no coração da pessoa para salvá-lo, para salvar, e também ela é cooperante, ela persevera essa pessoa para que ela seja finalmente salva. E alguém disse, então você é calvinista. Mas eles disseram de uma forma tão brusca que eu disse não. Exato, eu disse não, mas eu nem sabia o que era calvinista. Mas eu falei, no jeito que disseram, coisa boa não é, né? E daí eu fui estudar para saber o que era o calvinismo. E eu me deparei com um texto citado por Spurgeon, que é um texto bíblico de Jonas 2, versículo 9, que diz assim, do Senhor pertence a salvação. E o argumento do Spurgeon foi tão contundente que eu cheguei à conclusão de que, olha, se calvinismo é dizer que a salvação pertence a Deus, então eu sou calvinista. Então tá bom. Então eu vou te fazer uma pergunta que já a gente... Eu não quero passar para os dois teólogos nesse bloco, que não vai dar tempo de eles esgotarem o assunto nesse bloco. No próximo bloco é um programa, né? Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá, a salvação pertence a Deus, certo? Sim. Tá bom. Mas Deus, se percebe Deus, por que ele não distribui para todo mundo igualmente? Por que é só os queridinhos dele? Eu faria uma pergunta diferente. Eu acho que, eu entendo assim, quando nós fazemos esse tipo de pergunta, ela está muito voltada ao ser humano, mas nós deveríamos nos perguntar, por que quando o homem pecou, Deus não condenou todos? Ele seria justo, mas segundo as misericórdias dele, aprove a ele desta humanidade caída escolher alguns
para a salvação, para demonstrar desse modo o seu amor e também a sua justiça ao condenar os foi predestinado para defender o calvinismo. A pergunta... Já respondi, né? Ele foi predestinado para defender o calvinismo. Inácia Martins, de Campo Maior, no Piauí. A paz seja convosco, pastor. Creio que Deus elegeu toda a sua criação. Mas como Ele não quer nada por força, nem por violência, deu-nos livre-arbítrio, que no caso o seminário dele lá é palavrão. E como somente alguns entendem isso e vão até Deus, não se contaminando do pecado, temos a impressão que é escolhidos. Mas há aqueles que recebem o amor e compartilham da vontade de Deus. O Inácio, eu não entendi direito não. O Raul de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Tanto os versos que parecem calvinistas quanto os que parecem arminianos devem ser interpretados com a mesma técnica. A salvação é pela graça e Jesus venceu o meu coração. Ter afeições de amor verdadeiro por Deus só consegue a pessoa que já é regenerada. O arminianismo tem o creme da presunção de salvação pelas obras. A Bíblia não apenas tem versículos sobre predestinação, como também alguns que deixam evidente que um coração de pedra não pode ser sujeito à lei de Deus, como Romanos capítulo 8, verso 7. Alguém pode ler Romanos 8, 7? A Bíblia não apenas tem versículos sobre predestinação, como também alguns que deixam evidente que um coração de pedra não pode ser sujeito à lei de Deus, como Romanos capítulo 8, verso 7. 8:7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Só mais uma mensagem e depois a gente vai dar um recado muito legal para você, muito importante para quem quer perder peso. Só não dá para perder peso na consciência. Na consciência a gente perde com a seta. Bom, já. Flávio Henrique Gomes da Silva mora em Maceió, nas Alagoas. Atos 13:48. Na versão revista e atualizada de Almeida, diz: os gentios, ouvindo isso, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Nesse trecho, o evangelista Lucas nos mostra que há pessoas destinadas para a vida eterna. Logo, há também quem não é. Então, por esse texto, não há livre-arbítrio para a humanidade, pois Deus é soberano, podendo criar pessoas para a salvação e outras para a perdição. Assim como o oleiro tem o poder de fazer um vaso com a finalidade de armazenar azeite e outro para conter fezes. Perfeito, Flávio. Ótimo. É isso mesmo. Deus é soberano, pode fazer o que Ele quer e pode decidir que uns são vasos de honra e outros vasos de desonra. Um vaso para armazenar azeite e outro para conter fezes. Perfeito. Não tenho nenhum reparo a fazer isso, exceto um detalhe. Quem defende essa ideia não pode dizer que Deus ama todos os homens igualmente. Não é? Será? Já nossos especialistas vão responder o meu repto, meu desafio. Pastor Elias Soares de Moraes. Como é que o senhor fundamenta a posição arminiana diante de textos como os que o pastor Tomás Tronco mostrou, né, de que Deus de fato predestinou? A palavra predestinação aparece em Efésios, em Romanos, né? Só não aparece no texto de Atos que a gente escolheu, porque esses a gente já fez o debate. Então pegamos os destinados para a vida eterna. E como o senhor é um linguista, a tradução está mal feita, como é que o senhor traduziria o texto? Então, olha, em princípio eu quero continuar enfatizando essa palavra ordenar, o verbo ordenar, que é um pretérito perfeito do indicativo na voz passiva, e a melhor tradução aí seria designar. Ela vem de tasso. Tasso significa colocar em ordem, enfileirar como um exército. 1º, 2º, 3º, 4º batalhão. Então é algo enfileirar. Ordenar no sentido de ordem. Colocar em ordem, mas não de predestinar. Aqui não está em foco nesse versículo, e Lucas, em momento algum, ele tinha em mente um decreto absoluto de Deus. Isso aqui, nós não podemos isolar o texto do contexto. Então nós temos que analisar essa palavra, esse verbo, à luz do contexto de Lucas, porque o debate é em torno de Atos 13:48. Eu quero me ater por um momento e depois usar alguns outros recursos. E então aqui em momento algum existe aqui um decreto absoluto de Deus, que Deus decretou, ou que Ele predestinou, ou que Ele pré-ordenou.
Porque eu posso ordenar e posso pré-ordenar, e as duas palavras são muito diferentes, e aqui não aparece. Você quer dizer que ele ordenou nesse momento? Aqui foi ordenado. Mas no momento em que eles creram? No momento em que eles creram. Você não falou que o verbo está no pretérito? O pretérito, justamente. Ou seja, havia sido... Então, mas é que quando a pessoa escreveu, isso aqui já havia acontecido. Entendi. Isso aqui não está no presente. E a causa é essa ordenação. Mas aí tem o efeito. Então, o efeito é todos quanto haviam sido creram. Então, só que é interessante que esse texto ele está trabalhando com um grupo de pessoas. E se a ideia de colocar em fileiras, o propósito de Deus não é salvar só esse grupo, é salvar a humanidade toda. Então, o texto está ligado a esse episódio. A Bíblia, em momento algum, ela vai ensinar essa doutrina de que Deus predestinou um para a salvação e outros para a perdição. Nesse momento, alguém ficou sem se converter naquele grupo que ouvia a pregação? Se eu permitir, eu só queria fechar a minha linha de raciocínio. Depois eu dou a palavra ao senhor. Sim. Depois o senhor pode fazer a sua colocação. Nós temos, por exemplo, aqui, no texto de Atos, porque esse texto ele não pode ser isolado do contexto. Vamos ver o versículo 44 até o 48, aí depois o senhor pode tirar as conclusões e ver o que o senhor acha disso aqui. Bom, aqui está escrito o seguinte, olha, no sábado, seguindo, quase, é que estou aqui com um texto majoritário, que é sinal presbiteriano, não? Para não dizer que está havendo parcialidade, tá? No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus, toda a cidade. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e se opunham, contradizendo o que Paulo dizia e blasfemando. Então Paulo e Barnabé, falando com intrepidez, disseram, olha só que curioso, era preciso que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vós. E ele cumpre aqui literalmente o mandato do Senhor Jesus. Mas vá primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque o perdido estava dentro da própria casa. E ele precisava resgatar o perdido. Isso é apresentado nas parábolas de Jesus, como a parábola do filho pródigo, que na verdade é uma coleção de parábolas. Você tem a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha e a parábola da dracma. Então, Jesus primeiro ele ia e mandou que eles fossem primeiro buscar os judeus. Ora, como é que eles iam mandar ir resgatar e salvar alguém que ele sabia que não seria salvo? Isso me parece assim um tanto anacrônico, essa linha de raciocínio. Aí ele diz, olha, era preciso que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vós. Veja só, a vós. Mas visto que a rejeitais deliberadamente, eles rejeitam a palavra, rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna. Então veja que ela foi pregada a um grupo muito grande, mas uma parte desse grupo deliberadamente rejeitou a palavra de Deus. E aí eu volto à primeira fala do pastor Thomas Tronco, né? Pastor Thomas, sobre a depravação total, que é a primeira premissa da contra-remonstrância, que são os discípulos de Gomar, os gomaristas, que propuseram para poder rebater a posição de Jacobus Hermann Arminio, que é a remonstrância. E a primeira posição de Jacobus Hermann Arminio é que Deus salva pela sua graça todo aquele que se arrepende e crê. E então vem a contra-remonstrância na sua primeira parte, que seria o primeiro ponto da tulipe, que diz o seguinte, que todo homem está totalmente depravado ao ponto de não ter autoridade para aceitar e nem mesmo para rejeitar, porque aí vem outro ponto, que é a graça irresistível. Eu faço um contraponto a essa leitura com alguns textos bíblicos e principalmente com esse texto aqui, em que eles deliberadamente rejeitaram. Então, que o homem não está totalmente depravado é uma verdade, e que ele está depravado, isso não condiz com o texto bíblico. Primeiro, com a queda, o homem não perdeu totalmente a imagem de Deus. A imagem de Deus ela foi assim prejudicada no homem, mas ela não foi aniquilada, porque nós não temos o ponto de vista holístico de algumas denominações que crê que o homem morre de uma forma total. Não.
A imagem de Deus no homem, ela foi conservada não como em princípio. E nós entendemos por imagem e semelhança de Deus esses atributos morais que Deus compartilhou com o homem e também com os anjos, e entre esses atributos morais está a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, a capacidade de aceitar e também de rejeitar a Deus ou a sua mensagem. E como disse um amigo meu, professor Cassius Licurgo, ele que é criacionista, ele diz o seguinte: só há um perfeito amor quando há a possibilidade de não amar. Porque se não há possibilidade de não amar, não há um verdadeiro amor. Da mesma sorte, Deus não fez máquinas, isso já dizia Carlitos, não sois máquinas, homens é que sois. Deus criou criaturas livres, senão nós vamos cair aí no determinismo e no mecanicismo, o que a Bíblia não adota. E Adão aqui, quando Deus o procurou no jardim do Éden, ele estava caído, depravado, e ele disse: Adão, onde está? Se ele estivesse totalmente depravado e morto, ele não responderia ao apelo e posteriormente não alcançaria a salvação, conforme está em Gênesis 3, versículo 15. Então, vamos por fatos, como diria Chico Picadinho. O pastor Elias levantou, para fundamentar o ponto de vista arminiano, a questão da capacidade que o homem, mesmo decaído, tem de optar ou não por Deus, né? Como fundamento da liberdade. Pastor Thomas Tronco, agora o senhor tem a palavra e na sua argumentação tenta focar nisso para depois a gente ver. Bom, essa liberdade, essa capacidade de amar, a própria Bíblia afirma que o homem não tem mais. E é por isso que o amor não consiste em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Então, onde o nosso amor falhou, foi que Deus enviou seu Filho e fez em nós a obra que nós não podíamos mais. E por que não podíamos? A Bíblia diz o seguinte: já não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Eu preciso entender que eu preciso de salvação. Eu preciso compreender a palavra de Deus, mas eu não entendo. Eu preciso aceitá-la, mas não há quem busque a Deus. Eu preciso ter uma noção da minha condição, mas o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a luz da glória de Cristo. Então, Romanos 3, 10 a 12 tem razão. O homem se tornou inútil, já não há ninguém que possa se apresentar justo diante de Deus. Então, nesse sentido, é que entra a graça do Senhor. O amor não consiste na nossa capacidade de amar a Deus, mas Deus, não precisando nos amar, Ele nos ama, escolhe nos amar, envia seu Filho como propiciação dos pecados e nos salva, sem merecimento. Só que aí, diferente do que as pessoas pensam sobre o calvinismo, até no modo como você colocou na enquete, que Deus não se importava quem seriam as pessoas, não, é ao contrário. Ele se importava a ponto de ver que elas estavam totalmente perdidas e Ele escolheu produzir nelas salvação e santificação. Então a Bíblia, o que Paulo fala? Ele diz: desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. E aí ele vai nos colocar diante daquele paradoxo, porque é Deus quem efetua em vós o querer e o realizar. Então, nesse sentido, o que esse texto está mostrando a respeito dos judeus que rejeitaram, isso é perfeitamente aceitável, mas isso em nada desabona o fato de que naquele momento creram não algumas pessoas que na hora o Senhor ordenou conforme a sua resposta à pregação, mas ao contrário, creram todos quantos, e o Senhor mesmo me ajudou a mostrar que teve incrédulos ali, pessoas que rejeitaram, mas houve quem não rejeitou, e aqueles que não rejeitaram faziam um grupo total, determinado, ordenado ali para naquele momento crer. E aí como é que Deus faz isso? No capítulo 16 de Atos, aí no mesmo livro, no mesmo pensamento de Lucas, versículo 14, diz o seguinte: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, como é que o Senhor fez no capítulo 13 ali, para salvar todos aqueles que ele havia ordenado para a salvação, todo aquele grupo completo? Ele abriu seu coração, quebrou aquela escuridão promovida por Satanás, conforme 2 Coríntios 4, 13 e 4,
que produziu cegueira nos que se perdem, naqueles que rejeitam o Evangelho, abriu o coração daquela mulher e lhes concedeu arrependimento. Aliás, uma das alegrias da igreja no livro de Atos é ver que o Senhor concedeu arrependimento aos gentios. Não foi que os gentios, por sua força, se arrependeram, mas que o Senhor, pela ação do Espírito, pelo seu pré-decreto, lhes concedeu o arrependimento. Bom, está ficando claro, daqui a pouco nós vamos colocar mais luz nesse negócio. Então, os que creram lá na pregação de Paulo, creram porque Deus fez eles crerem. Assim como agiu, o senhor acabou de dizer, né, em relação a Lídia, a primeira europeia a se converter. Como fez até com Paulo, né? O que Paulo estava procurando? Qual era a intenção de Paulo em relação a Cristo? Era procurar os seus discípulos para matar. Sim. Jesus vem lá em Atos 8 não está escrito que Jesus fez Paulo crer. Mas ali em Atos 16, basta ver a consequência. Basta ver quem é o Paulo que saiu para o caminho de Damasco e qual mas foi eu posso dizer que Paulo se rendeu a Jesus quando viu que Jesus era verdadeiro. Exatamente, Jesus veio chamá-lo. E o que a Bíblia diz sobre o chamado? Romanos 3:30. A todos quanto predestinou, a esses chamou. Aos que chamou, a esses justificou. Aos que justificou, glorificou. O que a gente ainda precisa desanuviar aí é como é que a gente pode dizer que Deus ama todos os homens se Ele não elege todos os homens. Já a gente vai abordar essa questão de maneira mais particular. Eu quero ouvir também o seminarista, tá? Capaz dele mudar de opinião hoje. Muito bem, vamos lá. Ô Marcos, você crê que Deus ama todos os homens? Eu creio que Ele derrama a sua graça comum para todos, mas no que concerne a salvação, Ele ama apenas os eleitos. Ué, não entendi. Então Deus não ama todos os homens? Salvificamente não. E João 3,16, como é que explica? Quando ele diz que Deus amou o mundo inteiro, ali era para corrigir um pensamento dos judeus que acreditavam que a salvação se limitava à nação judaica. Certo. Até mesmo o texto que foi usado na enquete, que é Atos 10:48. 10:48, eu posso ler? 13:48. Sim. Deixa eu ler aqui. Na verdade, é aquele que fala de acepção, que Deus não faz acepção de pessoas. Que é Atos 10, versículo 34. Diz, falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Mas esse versículo está no contexto que Pedro está na casa de Cornélio, um gentio. E antes de Pedro ir evangelizar Cornélio, houve aquela visão, né, onde tem os animais considerados imundos pelos judeus, e Deus diz assim, olha, o que você considera imundo eu purifiquei, mostrando que os gentios agora, a partir de Atos, estavam também recebendo a salvação, e que a salvação não se limitava à nação de Israel. Então nós vemos na Bíblia inteira os autores inspirados pelo Espírito Santo ensinando que chegou o momento em que Deus não irá limitar a sua eleição à nação de Israel, mas todos os povos, ou seja, em todas as nações há eleitos de Deus. Deus salva pessoas na China, Deus salva pessoas na África. Então quando eu vejo a palavra mundo, eu entendo isso, que a salvação ela não está limitada a uma nação, mas que Deus tem seus eleitos em diversas nações. Então, quem se converte é porque Deus elegeu. Exato. E quem não se converte é porque Deus não elegeu. Sim. Não existe vontade humana. Sim, existe vontade humana. Existe. É que está lá em Atos, ou melhor, em Efésios 2. Exatamente. Efésios 2, de 1 a 3. Que a queda. Estão mortos em vossos delitos e pecados. A vontade da carne. Ele diz, primeiro que nós estávamos mortos. Um morto não tem vontade. Verdade. Ele não tem ação. E ele diz que esses mortos andavam outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. E eu quero enfatizar o versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O homem tem uma vontade? Claro que tem.
uma vontade pecaminosa. Tá bom, além do mais, não é filho do amor, mas filho da ira. Filhos da ira. Então, todo mundo que não é cristão e faz o bem, Deus está fazendo eles fazerem o bem, mas vai mandar para o inferno. Então, mas o problema é olhar o parâmetro do bem. Se aquilo produz a glória de Deus, o bem aos nossos olhos, a Bíblia chama de trapos de imundícia. Tá? Tudo bem. Pastor Eli. Acho muito bonito o discurso, mas... Acha nada. Não sou de hipócrita. Não, é uma coisa assim, bonita, né? Dói. Que Deus é esse? Teatral. Eu acho muito lindo. Mas eu devo dizer o seguinte, que Deus não é Deus de confusão e a Bíblia não se contradiz. Ou Deus deu a liberdade para o homem, ou ele não deu a liberdade. Então, mostra na Bíblia, por favor, pastor. Tá bom, querido. Deixa eu só completar aqui o discurso. Então, ou Deus deu a liberdade, ou ele não deu a liberdade. Porque quando se diz que o homem está depravado de tal maneira que não pode aceitar o plano de Deus, é interessante, porque esse discurso, ele é parcial, ele é individualista. Porque se nós analisarmos, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o que nós entendemos por imagem e semelhança de Deus? É claro que imagem e semelhança são palavras intercambiáveis para dizer uma mesma coisa. Uma hora diz imagem, outra hora semelhança. Está ligado ao quê? Será que Deus tem braços, tem mãos, tem pés? Só para ser mais didático, né? Não. Isso está ligado ao lado moral. Por exemplo, Deus deu ao homem o livre-arbítrio, Deus deu ao homem o poder de decisão, Deus deu ao homem a razão, a consciência própria, a vontade própria. Agora, por que nessa gama de valores morais que Deus deu ao homem, somente o livre-arbítrio é que foi destruído? E outra, isso precisa ser provado com um versículo bíblico, onde diz claramente que Deus destruiu o livre-arbítrio do homem e transformou ele numa máquina. Isso não está escrito. Agora, por que as outras faculdades inerentes a esta imagem não foram destruídas? Mas tem essas outras, né? Algumas foram. Por exemplo, vontade própria. Mas está nublada. A vontade agora está cativa à carne. Então vamos lá. A vontade própria, por exemplo, a consciência. O homem tem consciência de si mesmo. A direção própria. São as faculdades também. Autodeterminação. Então veja só, a direção própria, a vontade própria. Mesmo assim, corrompidas. Então corrompidas, mas não destruídas. Está na santidade. A santidade se foi. Essa se foi. Não, então, claro, aí tudo bem. Pecou. Tá bom. Pecou. A liberdade foi com a santidade, de modo que o homem se tornou escravo. Por isso ele precisa. Aqui está o fim da liberdade. Ele se tornou escravo da carne, do pecado, muito bem, precisando ser liberto. Só uma pergunta para o senhor então. Se a vontade está corrompida, quando o homem concorda com a lei de Deus que ela é boa e diz, puxa, o certo seria assim, mas eu não consigo viver assim, o que está agindo nele? Não é um resquício do que o pastor Elias acabou de dizer, um resquício da original imagem e semelhança de Deus, que foi arranhada, mas não destruída? Entretanto, o que ele diz? Ele diz, a lei é boa, porém ela estava enferma no tocante à carne. Mesmo que o homem... Eu citei um texto. O que ele... Eu vou fazer agora. Em hebraico. O que ele diz? Paulo fala que a lei, que há um reconhecimento de que a lei é boa. Porém, o pecado do homem faz a lei condená-lo ainda mais. No final, o que deveria ser bom... O fato de o homem concordar que Deus estava certo, antes dele se converter, ele concorda que Deus estava certo. Que o Senhor escreveu a sua lei no coração do homem. Não obstante, o homem se rebela contra ela. Então o homem tem conhecimento de Deus. O homem tem conhecimento. Permita-me, por gentileza, só concluir o raciocínio. Se nós analisarmos o que o pastor Heber disse, tem muita razão. Basta nós nos reportarmos para as antigas civilizações, os sumérios, os acadianos, os códigos de Hammurabi, as leis, a lei de Abraão, justamente antes de Abraão, e essas pessoas eram ímpias. Mas, não obstante, elas tinham temor a Deus. Elas temiam a Deus. Estou negando então, o que acontece impresso no homem. O que acontece é que o homem não está, então, totalmente depravado. Ele não está 100% depravado. Mas essa depravação é no que tange a salvação e não o conhecimento. Mas eu quero chegar lá.
Eu quero chegar lá só para mostrar que a liberdade do homem não está totalmente depravada. E eu vou apresentar aqui alguns versículos. O primeiro, quando Caim matou seu irmão Abel, Deus o procurou. E até aí eu concordo, Senhor, a iniciativa sempre está com Deus. É Deus que nos amou primeiro, é Deus que buscou o homem para a salvação. A salvação, ela começa com Deus, porque o homem não tem capacidade de salvar-se a si próprio. Estou de pleno acordo. Só que quando Deus oferece a salvação, Ele oferece para todos. É aquele versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu quero, já que ele fez um contraponto a essa leitura de mundo, cosmos, que não é mundo no sentido físico, mas pessoas, né? Essa mensagem é corroborada com 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 a 4. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a palavra... não consegue fazer isso? Então, e a palavra... Então, mas aí é uma boa pergunta fazer para ele, né? Não, para ele não. Só fala. Deus pode frustrar os planos de Deus. Então, mas tem coisa que você sabe que Deus não pode fazer, né? Por quê? Jesus queria curar muitas pessoas, mas não as curou por causa da incredulidade deles. Ele não pôde, ele ficou limitado. A vontade de Deus ficou cativa a vontade dos homens. Pelo menos é o que está escrito no texto, meu querido pastor. Jesus queria curar, mas não pôde fazer isso, apesar de ser Deus, por causa da incredulidade daquelas pessoas. Ele não pôde fazer aquilo. Foi na terra dele. Você está vendo? Só na própria terra. Ele não pôde fazer. Ele queria, mas ele não pôde fazer. Então tem coisas que Deus não pode fazer, nesse sentido limitado pela incredulidade. E o que ele quer, ele não consegue fazer. Então deixa eu só... Ele vai concluir na volta. Você... Tá bom, querido? Deixa eu só concluir então. Eu vou chamar o intervalo. Porque da outra vez eu travessei tudo e não quero fazer a mesma coisa. Então olha o que Deus disse para Caim. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que decaiu o teu semblante? Aqui está falando com o homem caído. Inclusive o primeiro assassinato acontece aqui. Olha a resposta. Olha o que Deus disse: se bem fizeres, que está falando com o homem pervertido, caído. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já aporta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus está dizendo: olha, se você agir bem, vai ficar tudo bem com você. Mas se você continuar agindo assim, mal, as coisas vão piorar para você. Então existem homens, por exemplo, que apesar de não serem servos de Deus, praticam bem. O próprio Paulo dá testemunho disso. Praticam bem. Por exemplo, quando Jesus encontrou Natanael, ele não era convertido. Mas Jesus diz: eis aqui um cidadão em que não há dolo. Olha que interessante. E o senhor me conhece de onde? Eu vi você quando você estava debaixo da figueira. E Jesus conhecia o caráter daquele homem. O centurião Cornélio, antes de se converter, de receber a Cristo: Cornélio, Deus tem... eu aceitei as tuas orações e as tuas esmolas, apesar de não ser um salvo. Então existe ainda a imagem de Deus no homem, e a testemunha disso basta ler Gênesis capítulo 9, versículo 6, quando Noé sai da arca, e também Tiago capítulo 3, versículo 9, que ele diz que com a boca nós abençoamos os homens, e com a mesma língua nós amaldiçoamos o homem criado à imagem de Deus. E a palavra homem ali é o sentido genérico, antropos, como também está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13 e 4, que Deus quer que todos, pantoi antropoi, todos, pantaontropoi, antropoi, é todos os homens no sentido genérico. É a vontade de Deus, mas não é a vontade dos homens. Vou para o intervalo e na volta o pastor Tomás Tronco vai responder esse texto aí. Se Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, então que história é essa de predestinação? Voltamos já. Como é que fica essa história de que Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, porque ama todos os homens, mas só amolece o coração dos que ele elegeu? Sim, exatamente. É isso mesmo? Exatamente. O fato é que a vontade de Deus não fica cativa à vontade do homem. Qual é a conclusão de Jó depois de ver a ação de Deus, inclusive sobre ele? Ele fala: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aliás, há quem ache que esse é um debate puramente acadêmico, teológico, e que não tem relevância prática. É claro que tem.
A gente acabou de ver o que o arminianismo faz com Deus. Um Deus que quer algo e que não consegue. E um Deus que fica dependente do homem. O calvinismo torna Deus tirano. Muito pelo contrário. O homem, quem foi que pecou? Deus é culpado do pecado do homem. Não, exatamente. Então manda todo mundo para o inferno. Agora, escolher alguém... Deus poderia fazer isso? Poderia. Agora, eu digo assim, Deus, ele é ruim se ele salva alguns, mas ele seria bom se ele mandasse todo mundo para o inferno? Não é isso que... Eu nem sou arminiano, hein? Não é isso que o arminiano fala. Ele não fala que Deus é ruim porque salva alguns. Deus é ruim porque, podendo salvar a todos, não o faz. Então, ou condena a todos... Qual o propósito? Então, aqui entra a questão do propósito da vontade. O que a gente leu em Efésios? Que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, conforme o beneplácito da sua vontade. E a vontade de Deus não está sob o nosso escrutínio. Na verdade, em Romanos 9, quando Paulo fala justamente disso, fala que escolheu Jacó e rejeitou Esaú, e antes deles terem feito bem ou mal, para que a eleição não fosse por causa de quem faz ou deixa de fazer, mas por causa de quem chama. E aí, na sequência, Paulo cria uma pessoa que faz uma pergunta que ele devia ter ouvido centenas de vezes. Então Deus é injusto? E Paulo responde, de maneira nenhuma, pois ele avisa, eu tenho misericórdia de quem eu quiser, e a vontade de Deus entra aqui, e me compadecerei de quem eu quiser. E aí é introduzida a figura do faraó, a quem Deus não só não escolheu, como endureceu. E aí ele completa dizendo assim, eu escolho, eu tenho misericórdia de quem eu quero, e endureço a quem eu quero. E aí vem a pergunta-chave no versículo 19. Então de que se queixa Deus ainda? É como dizendo o seguinte, Deus endureceu o coração do faraó. Do que ele vai culpar o faraó? De coração duro? A essa pergunta, Paulo só responde colocando o homem no seu devido lugar. E aqui o calvinismo tem a sua aplicação prática. Coloca Deus no lugar dele e o homem no seu devido lugar. Na verdade, o que as doutrinas da graça promovem é a compreensão de o que é a graça de Deus, qual é o amor de Deus, quem é Deus e quem nós somos. Quanto nós somos receptores do amor dele. Não é assim, eu mereço um pouquinho, ou tire-se um pouquinho da glória de Deus, porque eu quero entrar um pouquinho nessa, porque afinal eu pelo menos respondi positivamente. Paulo deixa claro, nenhum de nós merece nada porque éramos inúteis. Portanto, o Senhor... O senhor concorda com o senhor dessa marca? Ele foi honesto, foi o primeiro que eu vi a falar com todas as letras, né, Marcos? Se eu errar, você me corrige. Deus ama os eleitos. Exatamente. Exatamente. Não é isso que a gente prega no púlpito, não. Está errado, porque o que Efésios 2:3 diz? Que nós éramos filhos da ira. O Senhor está virado conosco. Irado contra a humanidade decaída. A morte entrou no mundo pelo pecado de um. A ira de Deus se abateu sobre os homens. O que Jesus vem fazer? Ele, que não foi amado, mas que amou primeiro, Deus que amou primeiro enviou seu Filho, promoveu o quê? Esse vínculo, lançou a ira que estava sobre nós, sobre Cristo, para pegar o amor que não chegava até nós, por causa do nosso pecado, e então nos amar. O que ele diz para Israel em Deuteronômio? Deuteronômio 7, de 7 e 8, quando Israel é eleito. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois erais menor que todo povo. Ou seja, qualidade de Israel não foi a razão da eleição, mas porque vos amava e para guardar o juramento. Então o amor de Deus promove, não, é um amor integral, mas para a sua igreja. Quem foi comprado com o sangue de Cristo? Atos 20, 28. Pastoreiem direito o rebanho, ao qual o Senhor Jesus comprou com seu sangue. Tá bom. Então Deus ama apenas os eleitos dele. O resto ele não ama. Agora, eu concordo com você sobre o conflito. Lembra quando você perguntou para o seminarista Marcos se ele teve conflito? Você devia ter perguntado para mim, porque eu tive esse conflito. Sabe quando esse conflito passou? Quando eu olhava para os textos bíblicos como esse, foram salvos todos quanto foram destinados, creram. E aí sabe o que eu falei? Não importa daqui para frente o que eu acho, porque todo mundo nasce arminiano,
Todo mundo, ninguém quer dizer eu sou pecador, eu dependo só de Deus. E se eu sou salvo, eu não tenho mérito. Ninguém quer dizer isso. Mas aí que tá. Eu acho que o grande erro do calvinismo foi por causa do século XVII. Não Calvino, mas o calvinismo. No século XVII acirrou-se uma discussão estapafúrdia muito, muito forte. Tudo que é resultado de discussão muito forte gera radicalismo. Então o que aconteceu? Acusaram o arminianismo de semi-pelagianismo, misturando uma heresia com uma interpretação legítima. Desde quando reconhecer que eu errei é virtude? Desde quando? Se eu sou dono das minhas faculdades mentais e eu cometer um erro, o mínimo que se espera é que eu reconheça que errei. Não, isso é virtude. Virtude? Eu peguei um machado e trucidei 10 pessoas. Se eu não reconhecer que eu fiz isso, eu não sou um criminoso, eu sou doente. Eu não sou normal. Eu não tenho consciência do que eu faço. Então eu não vou ser preso, eu vou ser tratado no hospital psiquiátrico. Agora, se você, peguei um machado, estava doido de raiva com as besteiras que o Palmeiras anda fazendo, e matei 10 pessoas, matei 10 corintianos com machado. Que absurdo que eu fiz. Eu tenho virtude? Há virtude nisso? Lógico que não. É natural. Que o calvinismo produz no homem verdadeira humildade para reconhecer a ação integral do Senhor. Qual o problema de Deus prever que eu me arrependeria e me eleger? Primeiro porque isso está baseado num contexto que não prevê passividade de Deus. A mesma palavra o próprio Pedro usa em Atos 2:23 para dizer que Deus determinou que Jesus seria entregue pela sua determinação e pela sua presciência. A presciência ali não é Deus colar na prova. Eu não sei quem eu vou escolher, deixa eu olhar Não. Ele eleito segundo a presciência de Deus. E Jesus entregue segundo a presciência de Deus. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. A nossa equipe de reportagem foi perguntar para as pessoas na rua. Nós vamos ouvir, depois eu quero comentário do seminarista que está muito quieto, também depois do lado de duas feras dessa. Vai falar o quê? Né? E a gente volta para o debate. Vamos lá. Se o calvinismo está errado, como entender Atos 13:48, além de outros textos da Bíblia? Eu entendo que se resume na plena vontade de Deus, como diz em Efésios, no capítulo 1, que Deus predestinou para a salvação aqueles que aceitaram, que creram no Evangelho. Por outro lado, eu acredito que uma vez salvo para sempre não cai bem, porque em Apocalipse diz que aquele que está limpo, limpe-se ainda mais, e o que está sujo, suje-se ainda mais. Então, não adianta crer na predestinação como salvo para sempre, continuando numa vida que não agrada a Deus. Se nós cremos na palavra de Deus e seguirmos seus caminhos, seus mandamentos, nós seremos salvos. Agora, para esse sentido da palavra da qual eu creio que ainda precisa ser um estudo muito aprofundado para que a gente possa ter uma certeza daquilo que ele está dizendo. Em que momento ele colocou essa palavra? Predestinação não existe. Acho que você que faz o ensinamento e você que garante, sim, a sua ida para o reino. Conforme o texto, eu acredito que os gentios, eles após saberem daquilo, então sim, pelas atitudes deles, aí então eles seriam salvos se estivessem obedecendo às leis de Deus. Não que eles já estivessem destinados para aquilo. Não acredito nisso. Mas é o que está escrito, né? Fala, Marcos. Isso é duro. Eu estava quieto que eu estou escutando tanto um quanto o outro, né? Mas eu acho que é importante nós fugirmos dos extremos, né? Então, primeiro quero dizer com que eu concordo com o senhor. Até mesmo senão eu perco meus descontos, né? É que o pastor Elias tem uma excelente livraria teológica, por isso que eu também. Então, primeiro, no que eu concordo. Eu concordo com o senhor que o homem, depois da queda, ele continua a ter a imagem e semelhança de Deus, porém distorcida. Concordo também que no homem há virtudes. Os homens, depois da queda, não se tornaram demônios. Demônio não pode fazer o bem. Né? Os homens não, os homens têm virtudes. Pessoas não cristãs fazem bens aos outros que alguns cristãos não fazem entre si. Muito bom. Né? Então, nós calvinistas não cremos que o homem é depravado no sentido de que ele é tão mau quanto poderia ser. Mas que essa depravação é em termos de extensão. Em todas as áreas humanas, quer seja do relacionamento,
quer seja até mesmo a sua razão, ela foi maculada pelo pecado. Então o homem tem virtudes? Tem, mas essas virtudes não o capacita a se aproximar de Deus. É isso que é depravação total. Exato. O homem ser totalmente... Nem se arrepender. Exatamente. No campo da salvação, o homem é totalmente depravado e inútil. Nós cremos que o homem vá a Deus, sim, mas quem causa ele ir a Deus é a soberania de Deus, é a vontade de Deus. Ele vai a Deus, sim, mas qual é a causa primária disso? É Deus, a vontade de Deus, fazendo com que ele vá até a Deus. O senhor Elias concordou? Justamente. Isso eu concordo porque está no texto. A vontade de Deus, permite-me aqui tomar a palavra, a vontade de Deus é que todos, inclusive está aqui o texto grego, olha que interessante, está escrito aqui, versículo de número 4, Hos pantas anthropos telei sotenai. É Timóteo? É 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, 2:4, se tiver texto grego, eu lerei. Hos pantas anthropos telei sotenai, ou seja, o qual deseja ou quer que todos os homens sejam salvos. E quando ele diz aqui todos os homens, aqui já o vocábulo cosmos já está fora de questão. É todos os homens no sentido mais prático. Então não há nenhum só homem que ele não queira. Aí você vai perguntar por que ele não salva? Bom, boa pergunta, por que ele não salva? Ele não salva porque nem todos creem. E é interessante que a palavra crer, principalmente, estou voltando ao tema inicial de Atos 13:48, a palavra crer ali, olha só a voz que ela se encontra. A voz, deixa eu ver se eu anotei aqui, a voz do verbo crer, ela está no indicativo ativo. E a voz, quando ela está ativa, veja só, a voz, quando ela está na voz ativa, pressupõe uma ação que é iniciada pelo próprio ser humano. É ele que creu, a iniciativa de crer, né, que está na voz na ativa e não na passiva. Então foi a pessoa que exerceu a fé. Ela absolutamente não é a pessoa que creu. A gente está falando de o que fez ela crer. Aí que tá. Eu sei onde ele quer chegar. Então, essa voz ativa está correta. Isso. É o homem que crê, não é Deus que crê. Então, mas a determinação de Deus fez com que a totalidade de um grupo ordenado cresça naquela vida. Deixa eu apertar o pastor Elias, só apertei o senhor. Pastor Elias, eu sei onde o senhor quer chegar. O senhor está dizendo que é o homem, no texto de Timóteo, o homem é que toma a iniciativa de crer. Como é que o senhor explica Efésios capítulo 2, versículo, acho que é 9, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé não vem dos homens, a fé vem de Deus. É que se nós analisarmos o texto ali em Efésios 2:8, esse isto, que seria o pronome demonstrativo, pode ser a salvação também. A salvação. E que seja, a salvação vem de Deus, e não de homem. Eu nunca neguei isso. Nunca neguei isso. Mas a questão é a fé. Não é a fé? Não. Permita-me só fazer a conclusão. Tem certeza? Absoluta. A salvação, esse projeto de salvar, o ato de salvar, não vem de nós, vem de Deus. Eu nunca neguei. Eu sei, isso sim. Agora, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Não vem de vós. Então isso, substituiu isso por outro sujeito. Seria o quê? Isso é a salvação. A salvação não vem de vós. É uma possibilidade. Então veja só. Mas ainda não resolve. Deixa eu só concluir então. Então, pela graça sois salvos. Aí ele abre uma vírgula por meio da fé, vírgula. E isto não está dizendo a fé. A salvação, o ato de ser salvo, não pertence a vós. E nem o arminiano diz que quem opera a salvação somos nós. Mas Deus, ele quer, o Espírito Santo, por exemplo, quando Paulo estava pregando, a pregação foi para todos. Porque essa é a vontade de Deus, que ele pregasse, e a vontade de Deus que as pessoas fossem salvas. Mas as pessoas deliberadamente não creram, como nós podemos, por exemplo, olha só, lá em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, que as pessoas deliberadamente cometeram aquele tipo de pecado, quando elas poderiam ter uma atitude diferente,
a tal ponto que a Bíblia diz que eles são indesculpáveis, não tem desculpa. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus. Só que é necessário essa sinergia, que é a atividade humana. Tanto é verdade que nós podemos, na própria epístola de Paulo, em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, olha que nós temos ali uma conjunção subordinada, que diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, olha, se, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, olha o verbo, como ele está no futuro, serás salvo. É condicional. É só se você crer e só se você confessar é que você é salvo. Não tem como. Se você não crer e você não confessar. O pastor Elias mencionou duas coisas, que até esqueci de apertar o pastor Thomas, sobre isso. Então aperta você. Depois o pastor Thomas te ajuda. Deus adverte Caim: não continue nesse caminho que você vai se dar mal. Deus tentou salvar a vida de Abel. Portanto, Deus não queria que Abel morresse, e Abel morreu. Deus não queria que Caim matasse Abel, e Caim matou. Agora, ele menciona o texto de Romanos, né, onde os homens são indesculpáveis porque deliberadamente erraram contra Deus, sabendo, lá o texto diz claramente, reconhecendo que era ruim o que faziam. Por não ter dado glória a Deus, tendo visto seus atributos na criação. Exatamente. Eles, sabendo que estava errado, não apenas praticaram o erro, mas ainda apoiaram os outros que erraram. Ora, então, como é que a gente pode dizer que Deus não pode ser, digamos, eu não vou usar a palavra frustrado, é muito forte, mas o desejo de Deus, na medida em que ele criou homens livres, nem sempre é alcançado. Dois exemplos aí. Por exemplo, o exemplo de Caim. Como é que você vê isso? Na verdade, Deus determinou que Caim matasse Abel? A gente tem que entender algo. Existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, a soberania de Deus não cabe a nós, homens, entendermos, né? Nós não sabemos quem, nós sabemos que há eleitos, que Deus elege, mas nós não sabemos quem. Por isso, como diz o texto, todos são chamados, né, mas poucos são os escolhidos. Então, se você vai, por exemplo, numa cruzada evangelística, existe 10.000 pessoas, todos eles se converterão? Não. Você, como pregador, irá chamar todos ao arrependimento? Sim, porque todos devem ser chamados. Mas somente Deus, só Ele sabe quem são os eleitos, somente Deus irá trabalhar no coração desses eleitos, né? E quando eu vejo aí o texto de Romanos, o texto vai dizer que os atributos invisíveis de Deus foram revelados pela criação. Mas o homem, por estar depravado, ele olha os atributos de Deus e o que ele faz? Adora a criatura, faz ídolos para si. E terminando esse raciocínio, Paulo vai dizer lá no capítulo 3 de Romanos, ele vai falar que tanto gentios quanto judeus não podem se aproximar de Deus pela revelação geral de Deus que está na criação. É necessário uma graça especial para trabalhar no coração dessas pessoas. Ele vai dizer lá no capítulo 3, versículo 9, que se conclui, olha lá, está terminando o raciocínio, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, porque já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Esse bem aqui é no sentido de se aproximar de Deus, não no bem comum, né? Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como a língua urda engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E tem mais, e Jesus, sabendo quem ele vai salvar, ele não nos conta. O que ele diz em Atos
18 para Paulo, quando Paulo quer sair de Corinto. Ele fala, ó, não sai, não fica aí, porque eu tenho povo. Né? Jesus fala, eu dou minha vida pelas ovelhas. Ele não transforma lobo em ovelha. E mais, quer ver uma coisa? Olha só a condição de Israel. Israel hoje está aí afastado, em incredulidade, Deus trabalhando com a igreja. Não obstante, Romanos 11, de 5 a 7. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é por obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Então o homem pode até tentar ser bom, pode até olhar para a lei e reconhecer que ela é boa, o judeu lá naquele tempo, e dizer, eu vou cumpri-la. A enfermidade da sua carne, ou seja, o seu pecado, ia torná-lo inútil nisso e ia condená-lo ainda mais. O que gera o arrependimento? O motivo pelo qual a eleição teve que entrar em ação, e pela eleição, a ação regeneradora do Espírito Santo, um chamado que produz justificação. Qual que é o problema de a eleição ser condicionada ao arrependimento? O que eu acho o equívoco do calvinismo no século XVII foi identificar arrependimento com virtude, ou com obra, sei lá que nome você queira dar, com aspecto positivo do ser humano. É responder positivamente àquilo que o texto diz, que ele é inútil, que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se ele se arrepende por vontade própria e busca a Deus, essa não é uma boa obra, essa é a melhor obra da história. Não tem obra melhor do que reverter os efeitos do pecado. Reconhecer que eu sou um pecador desganhento, que não consigo abandonar por mim mesmo o pecado, é absolutamente... E por que o homem não reconhece? Quem falou que não? Para mim, todo mundo que se converteu fez isso. Então, mas e quem não se converteu? Esse que é o caso. Porque talvez não tenha sido confrontado com a palavra de maneira... Você já evangelizou quem não se converteu? Lógico, evidente. Exatamente, a maioria está avisada. Por que ela não deu ouvido? Não houve aquele chamado eficaz que tirou dela a cegueira do pecado, a cegueira de Satanás. Para que a Assembleia de Deus prega o tempo todo para o pior povo que existe. E eu também. Mas a questão não é... mas a questão é a seguinte, o fato da eleição não tira de nós a ordem da pregação. O que Jesus disse para Paulo? Prega. Ele não falou para quem? Vai lá no seu João lá da padaria. Não, você tem que pregar para todo mundo. Exatamente. E nesse sentido, os vasos preparados para a ira, quando rejeitam o Senhor, ainda produzem a glória do Senhor. Tudo bem. Conforme Romanos 9. Bom, a conclusão é que nós vimos que Deus, Ele é soberano? Claro, quem é que vai dizer que Deus não é soberano? Mas ele consegue fazer à vontade. Existem coisas que Deus não pode fazer? Existem. Logo ele não é soberano. Ele vai vir com o sofisma lá. Então, Deus é soberano. Nesse caso... Se eu puder terminar... Por favor, vai responder isso. O senhor está floreando sem versículo. Eu nem terminei sobre a soberania de Deus. Eu nem terminei. Olha onde é que a gente foi mexer. Eu posso continuar? Sem dúvida. Com licença, meu querido. Deus é soberano. Sim, Ele é soberano. Mas existem coisas que Deus não pode fazer. Não pode fazer porque Ele não pode? Não. Também porque Ele não quer? Não. Por exemplo, quando toda a humanidade caiu, Deus poderia ter salvado toda a humanidade. Mas Ele não salvou, mas Ele poderia. Ele oferece a salvação e a vontade dele é que todos os homens sejam salvos. Agora, por que todos os homens não são salvos? Porque nem todos os homens creem. Agora, eu quero voltar a uma fala do pastor, e não sei se ele também complementou, a respeito de Jacó, Esaú e Faraó. Porque esse é um dos trunfos dos calvinistas, mas eu percebo, permita-me aqui, me perdoe, mas a exegese desse texto é um pouco equivocada. Primeiro, vocês partem do particular para o geral, e não do geral para o particular. Mas é Paulo que está fazendo isso. Então, você está falando de Israel, oportunidade para partir do particular. Mas deixa eu preciso completar o raciocínio uma vez. Olha só, quando Paulo está falando de Jacó e Esaú, nós havemos de convir que ali é uma figura de linguagem. Jacó não é o personagem Jacó, ali é uma metonímia, quando eu tomo uma parte pelo todo. Esaú também, uma parte pelo todo. Ele está falando de duas nações, dois povos.
e não de duas pessoas. Usou os dois nomes para ilustrar os dois povos que eles representam. E nada tem a ver ali com salvação. Ali a questão não é soteriológica, é chamada para um projeto. Segundo, o endurecimento do coração de Faraó. Parece-me que até Randall Price, no seu livro Arqueologia Bíblica, ele diz que aquele texto está bastante ligado a uma descoberta arqueológica, que é o Livro dos Mortos, em que os sacerdotes, para enganar as divindades, colocavam um formato de um escaravelo em cima do coração do faraó, para que quando ele dissesse alguma coisa, seu coração não desmentisse. Porque se ele estivesse contando alguma mentira, ele era punido pelos deuses. Então, quando se diz ali que Deus endureceu o coração de Faraó, é para que prevalecesse a palavra de Faraó contra os filhos de Israel. Agora, por que Deus queria que prevalecesse aquilo? Para mandá-lo para o inferno? Não, em primeiro lugar, ele não era salvo. Então ali não tem nada a ver com salvação e endurecimento de Faraó. Tem a ver com o quê? Com o texto que ele já havia proferido a Abraão em Gênesis capítulo 15. Falou, olha, essa nação, os hebreus, eles serão punidos, eles serão escravizados no Egito. Mas eu vou tirar a nação dali e aqueles opressores serão punidos. A forma de Deus punir Faraó foi justamente endurecendo seu coração, a fim de que Deus pudesse executar os seus desígnios no que diz respeito à punição. Então não está em pauta ali a questão salvífica. Agora, para fechar, eu quero deixar duas perguntas, uma para o pastor e outra para o seminarista. E vocês me respondam objetivamente. Em primeiro lugar, Adão era um eleito? Pode responder a primeira. Segundo, se Adão era um eleito, a raça humana era eleita? Por favor, depois eu quero fazer a raça. Eu não acho que Adão era eleito. Eu não acho que Adão era eleito, porque a Bíblia começa falando dos heróis da fé a partir de Abel, e coloca Adão como alguém que trouxe o pecado para o mundo. Em nenhum lugar fala de Adão crendo, de Adão... Ele não era eleito. Não, exatamente. E a raça humana também não. Seres da raça humana, eleitos, homens escritos, tendo seus nomes escritos no livro da vida, sim. Aliás, por falar em livro da vida, sabe como o livro de Apocalipse diz que o livro, sabe como é que ele chama os incrédulos? Chama de a besta que viste, que não era para emergir do abismo. E aqueles que habitam, eu estou lendo Apocalipse 17:8, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão. Eu acho que se eu crer que sobre algo, ainda que metafórico, de nome livro da vida, onde estão aqueles que estão salvos. Aqui está dizendo que alguns, que esses incrédulos aqui da época da tribulação, não tiveram seus nomes escritos nele. Quando? Desde a fundação do mundo. O que data essa determinação, esses nomes, esse decreto, desde antes da fundação do mundo. Agora, é uma piada, é uma hermenêutica de cambalhota dizer que Romanos 9 está falando que Jacó não é a pessoa de Jacó e que Esaú não é a pessoa de Jacó e que eles foram eleitos antes do seu nascimento. Antes do seu nascimento, quando eles não... Os sensacionalistas é que dizem isso. Olha dentro do que ele está falando. Ele está falando da condição de afastamento de Israel para dizer que no capítulo 11, no futuro, Israel seria salvo, seria novamente. O assunto é a salvação. O assunto de Romanos é a salvação. Essa hermenêutica de cambalhota... Então, do que trata... Capítulo Romanos 9, 10 e 11. Vamos fazer, porque o tempo desse já acabou. Sim. Quer fazer uma observação final, Marcos, rapidinho? Eu gosto muito de uma ilustração que ela tenta mostrar a soberania e responsabilidade humana. Imagine aí uma porta, né, escrito, né, entre e obtenha a salvação. As pessoas estão passando na rua, olham aquela porta e falam, eu não quero isso, eu estou bem no jeito que eu estou, e passam direto. E vão passando, outras vão rejeitando, e um para, olha e fala, eu gostei disso, eu quero isso, eu quero ser salvo. E ele abre aquela porta e entra. Quando ele entra, ele olha já dentro, para trás, no batente, ele vê escrito do lado de dentro, somente os predestinados terão a vida eterna, somente os eleitos. Muito bom, o nosso tempo acabou.
Quero agradecer ao pastor Thomas Tronco, que de novo viajou de Atibaia para cá para participar do programa. Mas é um prazer. Seminarista Marcos, do seminário José Manuel da Conceição, e o pastor Elias Soares de Moraes, da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Ipiranga. Onde fica a sua livraria, pastor? Rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, no bairro da Liberdade. Quem for lá e disser que viu ele no Vejam Só, ele dá um descontinho de 10%, né, pastor? É verdade. Pode também estar adquirindo os meus livros pelo e-mail, né? Perguntas difíceis de responder e o dicionário etimológico de nomes. Aliás, o contato dos 3 convidados está no site vejamsó.com.br e eles aceitam perguntas, convite para palestra, oferta, tudo que você quiser mandar, está lá. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça de Jesus. Nos veremos no próximo Vejam Só. Ao Criador, se alguns já estivessem previamente salvos e outros condenados. Veio para salvar a humanidade, como se justifica a existência de 48, diz assim: e os gentios ouvindo isso, a quantos vida eterna é correta? Se não, este versículo bíblico. Vejam só. Então a Bíblia já vai ao versículo 48, já. Pastor, ele interpretação arminiana, estinou no máximo, não sei qual a opinião que ele vai seguir, mas eu sei que ele é arminiano. E o pastor Thomas Tronco é calvinista. Vai dizer que Deus elegeu, e embora ame todo mundo, só elegeu alguns. Eu quero ver ele defender isso. E ainda tem um reforço que a Ana, que é calvinista, é produtora do programa, trouxe um seminarista do JMC, que é um seminário muito calvinista, né? Mas a situação não é tão fácil assim de defesa. Vamos ver a questão da doutrina da predestinação. Eu sei que o pastor Elias Soares de Moraes é arminiano. Então, pastor Elias, como entender Atos 13:48? Vamos começar por Atos 13:48. Se a interpretação calvinista está errada, lá está escrito que só creram os que haviam sido ordenados para a vida eterna. É verdade, pastor Éber, mas eu creio o seguinte, que aqui não está escrito que eles foram predestinados, em primeiro lugar. Está escrito que eles foram ordenados. E há uma grande diferença entre ordenar e pré-ordenar, destinar e predestinar. Quando a pessoa é predestinada, ela não tem livre ação. Ela depende de quem o predestinou. E quando a pessoa é ordenada, ela depende de obedecer determinados critérios. É como, por exemplo, no ministério. O pastor será ordenado a partir de que preencha determinados pré-requisitos. Mas quando é pré-ordenado, você não tem que preencher nada. Alguém olhou para você e falou, não, ele vai ser e não precisa preencher nada daquilo que nós exigimos. Então, em princípio, aqui não está escrito que eles foram pré-ordenados, mas apenas ordenados. Entendi. Agora, pastor Thomas Tronco, a sua tarefa é mais fácil nesse versículo, né? Dá para sustentar a doutrina calvinista em Atos 13:48? Não, nesse caso aqui só basta ler. Não precisa ser teólogo, é só ver que creram todos os que haviam sido destinados ou ordenados, ou que palavra quiser usar para traduzir isso aqui, para a vida eterna. Ao dizer isso, diz que eles foram anteriormente. Entendeu? Os que haviam sido, eles não foram ordenados neste momento. Eles foram previamente, haviam sido ordenados. Aqui está a pré-ordenação. O que concorda com o restante das Escrituras, principalmente Efésios 1, 4 e 5, que vai colocar a data disso, dizendo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito é o propósito da vontade de Deus. E ao fazer isso, o pastor tem razão ao dizer que o homem não tinha como se colocar diante de uma condição. E é esse o caso, porque as Escrituras dizem que o homem se tornou inútil. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis.
E é por isso mesmo que, não podendo cumprir nenhuma condição e nem ser salvo por obras, que seria o que aconteceria se o homem precisasse promover uma condição da sua parte para ser salvo, ele seria salvo por algo que fez. Como isso não é possível, o Senhor determinou quem ele iria tirar dessa escravidão do pecado. E aí o Senhor não faz isso sem mudar a nossa vontade. Filipenses diz que ele opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Então ele não pega o ser inútil e mau e o aceita assim. Ele muda seu coração. Mas só os que ele escolheu. Só os que ele escolheu. Os outros ele deixa lá. Exatamente. Muito bom. Muito bom nada. Vamos lá. O seminarista Marcos Kleber Santos Siqueira, ele é aluno do seminário José Manuel da Conceição, que é um seminário da Igreja Presbiteriana, né? E é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Vila Guarani. Exato. Ali é a Avenida Leonardo da Vinci. Isso, ali mesmo. Muito bom. Pastor Ageu. Exato. Ele não vem mais ao meu programa. Ele é muito ocupado. Bravo comigo. Mas... Tá de mal comigo, né? Dá uma saudação para ele, viu? Mando sim. Agora, Marcos, você nunca teve crises pessoais com essa doutrina da predestinação? Olha, eu não nasci na igreja presbiteriana. Ah, não? Não. Onde? Eu nasci em um lar evangélico, mas eu nasci em outra denominação. Pode falar. Assembleia de Deus. Amo muito os meus irmãos da Assembleia de Deus, visito-os quando posso, e o motivo de eu ter saído de lá foi justamente por conta dessa doutrina. Eu estava numa escola dominical, já estava estudando teologia por minha conta, e certa vez houve uma discussão sobre o que é a graça de Deus. E eu falei, olha, eu entendo a graça, que ela é operante, ela opera no coração da pessoa para salvá-lo, para salvar, e também ela é cooperante, ela persevera essa pessoa para que ela seja finalmente salva. E alguém disse, então você é calvinista. Mas eles disseram de uma forma tão brusca que eu disse não. Exato, eu disse não, mas eu nem sabia o que era calvinista. Mas eu falei, no jeito que disseram, coisa boa não é, né? E daí eu fui estudar para saber o que era o calvinismo. E eu me deparei com um texto citado por Spurgeon, que é um texto bíblico de Jonas 2, versículo 9, que diz assim, do Senhor pertence a salvação. E o argumento do Spurgeon foi tão contundente que eu cheguei à conclusão de que, olha, se calvinismo é dizer que a salvação pertence a Deus, então eu sou calvinista. Então tá bom. Então eu vou te fazer uma pergunta que já a gente... Eu não quero passar para os dois teólogos nesse bloco, que não vai dar tempo de eles esgotarem um assunto nesse bloco. No próximo bloco não é programa, né? Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá, a salvação pertence a Deus, certo? Sim. Tá bom. Mas Deus, se percebe Deus, por que ele não distribui para todo mundo igualmente? Por que é só os queridinhos dele? Eu faria uma pergunta diferente. Eu acho que, eu entendo assim, quando nós fazemos esse tipo de pergunta, ela está muito voltada ao ser humano, mas nós deveríamos nos perguntar, por que quando o homem pecou, Deus não condenou todos? Ele seria justo, mas segundo as misericórdias dele, aprove a ele desta humanidade caída, escolher alguns para a salvação, para demonstrar desse modo o seu amor e também a sua justiça ao condenar os outros. Foi predestinado para defender o calvinismo. A pergunta... Eu respondi, né? Isso me parece, assim, um tanto anacrônico, essa linha de raciocínio. Aí ele diz, olha, era preciso que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vós. Veja só, a vós. Mas visto que a rejeitais deliberadamente, eles rejeitam a palavra, rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna. Então veja que ela foi pregada a um grupo muito grande, mas uma parte desse grupo deliberadamente rejeitou a palavra de Deus. E aí eu volto à primeira fala do pastor Thomas Tronco, né? Pastor Thomas, sobre a depravação total, que é a primeira premissa da contra-remonstrância, que são os discípulos de Gomar, os gomaristas, que propuseram para poder rebater a posição de Jacobus Hermann Arminio, que é a remonstrância. E a primeira posição de Jacobus Hermann Arminio é que Deus salva pela sua graça
todo aquele que se arrepende e crê. E então vem a contra-remonstrança na sua primeira parte, que seria o primeiro ponto da tulipe, que diz o seguinte, que todo homem está totalmente depravado ao ponto de não ter autoridade para aceitar e nem mesmo para rejeitar, porque aí vem outro ponto, que é a graça irresistível. Eu faço um contraponto a essa leitura com alguns textos bíblicos e principalmente com esse texto aqui, em que eles deliberadamente rejeitaram. Então, que o homem não está totalmente depravado é uma verdade, e que ele está depravado, isso não condiz com o texto bíblico. Primeiro, com a queda, o homem não perdeu totalmente a imagem de Deus. A imagem de Deus, ela foi assim prejudicada no homem, mas ela não foi aniquilada, porque nós não temos o ponto de vista holístico de algumas denominações que crê que o homem morre de uma forma total. Não. A imagem de Deus no homem, ela foi conservada não como em princípio. E nós entendemos por imagem e semelhança de Deus esses atributos morais que Deus compartilhou com o homem e também com os anjos, e entre esses atributos morais está a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, a capacidade de aceitar e também de rejeitar a Deus ou a sua mensagem. E como disse um amigo meu, professor Tassos Licurgo, ele que é criacionista, ele diz o seguinte: só há um perfeito amor quando há a possibilidade de não amar. Porque se não há possibilidade de não amar, não há um verdadeiro amor. Da mesma sorte, Deus não fez máquinas, isso já dizia Carlitos, não sois máquinas, homens é que sois. Deus criou criaturas livres, senão nós vamos cair aí no determinismo e no mecanicismo, o que a Bíblia não adota. E Adão aqui, quando Deus o procurou no jardim do Éden, ele estava caído, depravado, e ele disse: Adão, onde está? Se ele estivesse totalmente depravado e morto, ele não responderia ao apelo e posteriormente não alcançaria a salvação, conforme está em Gênesis 3, versículo 15. Então, vamos por fatos, como diria Chico Picadinho. O pastor Elias levantou, para fundamentar o ponto de vista arminiano, a questão da capacidade que o homem, mesmo decaído, tem de optar ou não por Deus, né? Como fundamento da liberdade. Pastor Thomas Tronco, agora o senhor tem a palavra e na sua argumentação tenta focar nisso para depois a gente ver. Bom, essa liberdade, essa capacidade de amar, a própria Bíblia afirma que o homem não tem mais. E é por isso que o amor não consiste em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Então, onde o nosso amor falhou, foi que Deus enviou seu Filho e fez em nós a obra que nós não podíamos mais. E por que não podíamos? A Bíblia diz o seguinte: já não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Eu preciso entender que eu preciso de salvação. Eu preciso compreender a palavra de Deus, mas eu não entendo. Eu preciso aceitá-la, mas não há quem busque a Deus. Eu preciso ter uma noção da minha condição, mas o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a luz da glória de Cristo. Então, Romanos 3, 10 a 12 tem razão. O homem se tornou inútil, já não há ninguém que possa se apresentar justo diante de Deus. Então, nesse sentido, é que entra a graça do Senhor. O amor não consiste na nossa capacidade de amar a Deus, mas Deus, não precisando nos amar, Ele nos ama, escolhe nos amar, envia seu Filho como propiciação dos pecados e nos salva, sem merecimento. Só que aí, diferente do que as pessoas pensam sobre o calvinismo, até no modo como você colocou na enquete, que Deus não se importava quem seriam as pessoas, não, é ao contrário. Ele se importava a ponto de ver que elas estavam totalmente perdidas e Ele escolheu produzir nelas salvação e santificação. Então a Bíblia, o que Paulo fala? Ele diz: desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. E aí ele vai nos colocar diante daquele paradoxo, porque é Deus quem efetua em vós o querer e o realizar. Então, nesse sentido, o que esse texto está mostrando a respeito dos judeus que rejeitaram, isso é perfeitamente aceitável, mas isso em nada desabona o fato de que naquele momento creram não algumas pessoas que na hora o Senhor ordenou conforme a sua resposta à pregação, mas ao contrário, creram todos quantos,
e o Senhor mesmo me ajudou a mostrar que teve incrédulos ali, pessoas que rejeitaram, mas houve quem não rejeitou. E aqueles que não rejeitaram faziam um grupo total, determinado, ordenado ali para naquele momento crer. E aí como é que Deus faz isso? No capítulo 16 de Atos, aí no mesmo livro, no mesmo pensamento de Lucas, versículo 14, diz o seguinte: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, como é que o Senhor fez no capítulo 13 ali, para salvar todos aqueles que ele havia ordenado para a salvação, todo aquele grupo completo? Ele abriu seu coração, quebrou aquela escuridão promovida por Satanás, conforme 2 Coríntios 4, 13 e 4, que produziu cegueira nos que se perdem, naqueles que rejeitam o Evangelho. Abriu o coração daquela mulher e lhes concedeu arrependimento. Aliás, uma das alegrias da igreja no livro de Atos é ver que o Senhor concedeu arrependimento aos gentios. Não foi que os gentios por sua força se arrependeram, mas que o Senhor, pela ação do Espírito, pelo seu pré-decreto, lhes concedeu o arrependimento. Bom, está ficando claro, daqui a pouco nós vamos colocar mais luz nesse negócio. Então, os que creram lá na pregação de Paulo, creram porque Deus fez eles crerem. Assim como agiu, o senhor acabou de dizer, né, em relação a Lídia, a primeira europeia a se converter. Como fez até com Paulo, né? O que Paulo estava procurando? Qual era a intenção de Paulo em relação a Cristo? Era procurar os seus discípulos para matar. Sim, Jesus vem lá em Atos 8 não está escrito que Jesus fez Paulo crer, mas ali em Atos 16 basta ver a consequência. Basta ver quem é o Paulo que saiu para o caminho de Damasco. Mas eu posso dizer que Paulo se rendeu a Jesus quando viu que Jesus era verdadeiro. Exatamente, Jesus veio chamá-lo. E o que a Bíblia diz sobre o chamado? Romanos 3:30. A todos quanto predestinou, a esses chamou. Aos que chamou, a esses justificou. Aos que justificou, glorificou. O que a gente ainda precisa desanuviar aí é como é que a gente pode dizer que Deus ama todos os homens se Ele não elege todos os homens. Já a gente vai abordar essa questão de maneira mais particular. Eu quero ouvir também o seminarista, é capaz dele mudar de opinião hoje. Muito bem, vamos lá. Ô Marcos, você crê que Deus ama todos os homens? Eu creio que Ele derrama a sua graça comum para todos, mas no que concerne a salvação, Ele ama apenas os eleitos. Ué, não entendi. Então Deus não ama todos os homens? Salvificamente não. E João 3,16, como é que explica? Quando ele diz que Deus amou o mundo inteiro, ali era para corrigir um pensamento dos judeus que acreditavam que a salvação se limitava à nação judaica. Certo. Até mesmo o texto que foi usado na enquete, que é Atos 10:48. 10:48, eu posso ler? 13:48. Sim. Deixa eu ler aqui. Na verdade, é aquele que fala de acepção, que Deus não faz acepção de pessoas. Que é Atos 10, versículo 34. Diz: falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Mas esse versículo está no contexto que Pedro está na casa de Cornélio, um gentio. E antes de Pedro ir evangelizar Cornélio, houve aquela visão, né, onde tem os animais considerados imundos pelos judeus, e Deus diz assim: olha, o que você considera imundo eu purifiquei, mostrando que os gentios agora, a partir de Atos, estavam também recebendo a salvação, e que a salvação não se limitava à nação de Israel. Então nós vemos na Bíblia inteira os autores inspirados pelo Espírito Santo ensinando que chegou o momento em que Deus não irá limitar a sua eleição à nação de Israel, mas todos os povos, ou seja, em todas as nações há eleitos de Deus. Deus salva pessoas na China, Deus salva pessoas na África. Então quando eu vejo a palavra mundo, eu entendo isso,
que a salvação ela não está limitada a uma nação, mas que Deus tem seus eleitos em diversas nações. Então, quem se converte é porque Deus elegeu. Exato. E quem não se converte é porque Deus não elegeu. Sim. Não existe vontade humana. Sim, existe vontade humana. Existe. É a que está lá em Atos, ou melhor, em Efésios 2. Exatamente. Efésios 2, de 1 a 3. Que queda. Estão mortos em vossos delitos e pecados. A vontade da carne. Ele diz, primeiro, que nós estávamos mortos. Um morto não tem vontade. Verdade. Ele não tem ação. E ele diz que esses mortos andavam outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. E eu quero enfatizar o versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O homem tem uma vontade? Claro que tem. Uma vontade pecaminosa. Além do mais, não é filho do amor, mas filho da ira. Filhos da ira. Então, todo mundo que não é cristão e faz o bem, Deus está fazendo eles fazerem o bem, mas vai mandar para o inferno. Então, mas o problema é olhar o parâmetro do bem. Se aquilo produz a glória de Deus, o bem aos nossos olhos, a Bíblia chama de trapos de imundícia. Tá? Tudo bem. Pastor Elias. Acho muito bonito o discurso, mas... Acha nada. Não seja hipócrita. Não, é uma coisa assim, bonita, né? Que Deus é esse? Teatral, eu acho muito lindo. Mas eu devo dizer o seguinte, que Deus não é Deus de confusão e a Bíblia não se contradiz. Ou Deus deu a liberdade para o homem, ou ele não deu a liberdade. Então, mostra na Bíblia, por favor, pastor. Tá bom, querido, deixa eu só completar aqui o discurso. Então, ou Deus deu a liberdade, ou ele não deu a liberdade. Porque quando se diz que o homem está depravado de tal maneira que não pode aceitar o plano de Deus, é interessante, porque esse discurso, ele é parcial, ele é individualista. Porque se nós analisarmos, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o que nós entendemos por imagem e semelhança de Deus? É claro que imagem e semelhança são palavras intercambiáveis para dizer uma mesma coisa. Uma hora diz imagem, outra hora semelhança. Está ligado ao quê? Será que Deus tem braços, tem mãos, tem pés? Só para ser mais didático, né? Não. Isso está ligado ao lado moral. Por exemplo, Deus deu ao homem o livre-arbítrio, Deus deu ao homem o poder de decisão, Deus deu ao homem a razão, a consciência própria, a vontade própria. Agora, por que nessa gama de valores morais que Deus deu ao homem, somente o livre-arbítrio é que foi destruído? E outra, isso precisa ser provado com um versículo bíblico, onde diz claramente que Deus destruiu o livre-arbítrio do homem e transformou ele numa máquina. Isso não está escrito. Agora, por que as outras faculdades inerentes a esta imagem não foram destruídas? Mas seriam essas outras, né? Algumas foram. Por exemplo, vontade própria. Mas está nublada. A vontade agora está cativa à carne. Então vamos lá. A vontade própria, por exemplo, a consciência. O homem tem consciência de si mesmo. A direção própria. São as faculdades também. Autodeterminação. Então veja só, a direção própria, a vontade própria. Mesmo assim, corrompidas. Então corrompidas, mas não destruídas. Está na santidade. A santidade se foi. Essa se foi. Não, então espera claro, aí tudo bem. O homem pecou. Tá bom. Pecou. A liberdade foi com a santidade. Paz e graça para os começando. Muita gente critica o calvinismo, que é uma corrente teológica, né, com origem, digamos assim, oficial, com João Calvino, daí no qual Deus, diante de toda a humanidade perdida, condenada ao inferno por causa do pecado, elegeu soberanamente, escolheu alguns para a salvação. Essa atitude de Deus choca a maioria das pessoas, porque a própria Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, todos deveriam ser escolhidos. Por que Deus não escolhe todo mundo? Só escolhe alguns, né? E, por conta disso, existe uma outra corrente de interpretação bíblica, chamada de arminiana, por causa do seu originador, Tiago, que deixa Abraão de salvação.
A maioria dos cristãos pentecostais no Brasil é a liberdade de outras presbiterianas, batistas, tem uma linha mais calvinista, que crê que as pessoas que se decidem por Deus é por séculos, passando por intensas lutas, etc., até desembocar no nosso tempo. Agora, a Bíblia tem versículos que parecem dar muita força para o calvinismo. Atos 13:48 é um desses versículos. Lá está escrito que depois de uma pregação, uma das muitas pregações do apóstolo Paulo numa cidade, creram todos aqueles, diz o texto, que estavam ordenados para a vida eterna. Outra versão diz que creram todos aqueles que estavam destinados à salvação. Se o calvinismo está errado, como explicar textos como Atos 13:48 e outros que têm um teor bastante semelhante? Está no ar? Ou vejam só. Olá, é com alegria que começamos mais uma edição do programa Vejam Só, que é produzido pela Rede Internacional de Televisão, transmitido para todo o Brasil, para todas as Américas e para a Europa, e é uma grade teológica da graça de Deus. A todos os telespectadores, as nossas boas-vindas e o convite para participar interativamente do debate de hoje por intermédio do site www.vejamsó.com.br. Os convidados eruditos de primeira grandeza que vão discutir esse assunto pra lá de espinhoso, né, sobre o qual eu não tenho a mais remota ideia, são os seguintes. Pastor Elias Soares de Moraes, que é escritor, teólogo, apologeta e integrante do Ministério da Igreja Assembleia de Deus, lá no Ministério do Ipiranga. Pastor Elias Soares, seja bem-vindo, paz e graça. A paz e a graça, reverendo Ebers, e a paz e a graça para todos os irmãos que neste momento estão nos assistindo. É um prazer enorme poder estar juntando aqui nessa programação e principalmente com um tema assim tão polêmico, né? Esse é. Vira e mexe a gente faz essa discussão e volta e não tem fim, né? Esse debate não tem fim. O senhor faz parte de uma banca de notáveis, né? Que participa de vários programas de rádio, entre eles o que eu gosto muito de ouvir é o Exaltando a Palavra, todo domingo. Todo domingo ali é o programa do pastor e deputado estadual José Bittencourt, que é patrocinado pela Igreja Assembleia de Deus em Utinga, e nós a cada 15 dias estamos ali prestando uma consultoria teológica, tentando, né, responder aquelas perguntas espinhosas, tipo essas assim, que os ouvintes sempre estão formulando. Essa pergunta, por exemplo, é uma pergunta recorrente. Então, por isso mesmo nós convidamos o senhor. O programa Exaltando a Palavra, uma saudação a todos os debatedores desse programa muito gostoso. Ele vai ao ar todo domingo, das 11 da manhã até 1 da tarde, pela 105,7, a Rádio Musical FM 105,7. Muito bem. Do outro lado, o pastor Thomas Tronco dos Santos, que também já é frequentador assíduo aqui do programa, ele que é ministro da Igreja Batista Redenção, lá em Atibaia, viaja para São Paulo para atender o nosso convite, nunca rejeitou, e eu fico muito contente. Ele veio, inclusive, véspera de feriadão. Quantas horas o senhor levou para voltar? Para voltar aquele dia faz 10 dias, né? Foram 2h30. Foi muito complicado, porque o caminho alternativo, não tinha alternativa. Está muito difícil parado. Seja muito bem-vindo, pastor. Um prazer estar aqui de novo. Onde fica o endereço da sua igreja? Em Atibaia fica na Lucas Nogueira Garcês, 4.497. Aqui em São Paulo fica na General Ataliba Leonel. A presença do senhor. Hoje que a gente traz um seminarista para me ajudar a fazer perguntas. Ele sabe fazer isso muito bem, né? É o seminarista Marcos Kleber dos Santos Siqueira, que é aluno do seminário José Manuel da Conceição e que trabalha na Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Vila Guarani, é isso? Isso mesmo. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, boa tarde para todos. Uma alegria estar aqui com vocês. Que ano você está no seminário? Estou no 4º ano do seminário. É o último? Não, no noturno são 5 anos. Então estou no penúltimo ano. Olha, tudo, né? O conhecimento hoje eu estou fazendo
eclesiologia. E qual é a disciplina que você mais detestou até hoje? Olha, não há nenhuma que eu detestei, né? Eu gostei muito de estudar todas elas, mas aquelas que há mais dificuldades. Como sempre é falado, são as línguas. Grego e hebraico, realmente elas exigem muito estudo, muita dedicação, mas graças a Deus eu passei por essa etapa. Estou mais aliviado quanto a isso. Você está do lado de um hebraísta notável. Eu sei disso. Muito bom, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Vamos então assistir a matéria que apresenta o assunto e a gente já volta com o debate. A ideia de que Deus já determinou anteriormente tudo o que se desenrolará entre os homens no tempo e no espaço, inclusive a salvação de alguns e a perdição de outros, é assunto amplamente discutido há séculos, por causa das diferentes formas de interpretar o que a Bíblia diz a respeito da predestinação. João Calvino foi um dos teólogos que defendeu com veemência a concepção de que o Criador já tem seus eleitos, pela simples justificativa de que nenhuma pessoa merece ser salva, e, portanto, ninguém pode se queixar por não receber a salvação. Em outras palavras, o Deus em sua onipotência divina decide ser compassivo com alguns e lhes concede a glória de estarem ao seu lado. Já os que não foram eleitos não têm motivo algum para se aborrecerem. Mas, de acordo com o pensamento mais racionalista, essa crença não é compatível com a Bíblia e com os desígnios divinos. Pois qual seria o papel do Evangelho que tem como função religar o homem? Ele foi predestinado a defender o convite. Inácia Martins, de Campo Maior, no Piauí. A paz seja convosco, pastor. Creio que Deus elegeu toda a sua criação. Mas como Ele não quer nada por força, nem por violência, deu-nos livre-arbítrio, que no caso seminário dele lá é palavrão. E como somente alguns entendem isso e vão até Deus, não se contaminando do pecado, temos a impressão que é escolhido. Mas há aqueles que recebem o amor e compartilham da vontade de Deus. O Inácio não entendi direito não. O Raul de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Tanto os versos que parecem calvinistas quanto os que parecem arminianos devem ser interpretados com a mesma técnica. A salvação é pela graça e Jesus venceu o meu coração. Ter afeições de amor verdadeiro por Deus só consegue a pessoa que já é regenerada. O arminianismo tem o creme da presunção de salvação pelas obras. A Bíblia não apenas tem versículos sobre predestinação, como também alguns que deixam evidente que um coração de pedra não pode ser sujeito à lei de Deus, como Romanos capítulo 8, verso 7. Alguém pode ler Romanos 8, 7? A Bíblia não apenas tem versículos sobre predestinação, como também alguns que deixam evidente que um coração de pedra não pode ser sujeito à lei de Deus, como Romanos capítulo 8, verso 7. 8, 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Só mais uma mensagem e depois a gente vai dar um recado muito legal para você, muito importante para quem quer perder peso. Só não dá para perder peso na consciência. Na consciência a gente perde com a fé. Bom, já. Flávio Henrique Gomes da Silva mora em Maceió, nas Alagoas. Atos 13:48. Na versão revista e atualizada de Almeida, diz: os gentios, ouvindo isso, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Nesse trecho, o evangelista Lucas nos mostra que há pessoas destinadas para a vida eterna. Logo, há também quem não é. Então, por esse texto, não há livre-arbítrio para a humanidade, pois Deus é soberano, podendo criar pessoas para a salvação e outras para a perdição. Assim como o oleiro tem o poder de fazer um vaso com a finalidade de armazenar azeite e outro para conter fezes. Perfeito, Flávio. Ótimo. É isso mesmo. Deus é soberano, pode fazer o que Ele quer e pode decidir que uns são vasos de honra e outros vasos de desonra. Um vaso para armazenar azeite e outro para conter fezes. Perfeito. Não tenho nenhum reparo a fazer isso, exceto um detalhe. Quem defende essa ideia não pode dizer que Deus ama todos os homens igualmente. Não é? Será? Já nossos especialistas vão responder o meu repto, meu desafio. Pastor Elias Soares de Moraes. Como é que o senhor fundamenta a posição arminiana diante de textos como os que o pastor Tomás Tronco mostrou, né, de que Deus de fato predestinou? A palavra predestinação aparece em Efésios, em Romanos, né?
Só não aparece no texto de Atos que a gente escolheu, porque esses a gente já fez o debate. Então, pegamos os destinados para a vida eterna. E como o senhor é um linguista, a tradução está mal feita, como é que o senhor traduziria o texto? Então, olha, em princípio eu quero continuar enfatizando essa palavra, ordenar, o verbo ordenar, que é um pretérito perfeito do indicativo na voz passiva, e a melhor tradução aí seria designar. Ela vem de tasso. Tasso significa colocar em ordem, enfileirar como um exército. 1º, 2º, 3º, 4º batalhão. Então é algo enfileirado. Ordenar no sentido de ordem. Colocar em ordem, mas não de predestinar. Aqui não está em foco nesse versículo, e Lucas, em momento algum, ele tinha em mente um decreto absoluto de Deus. Isso aqui, nós não podemos isolar o texto do contexto. Então nós temos que analisar essa palavra, esse verbo, à luz do contexto de Lucas, porque o debate é em torno de Atos 13, 48. Eu quero me ater por um momento e depois usar alguns outros recursos. E então aqui em momento algum existe aqui um decreto absoluto de Deus, que Deus decretou, ou que Ele predestinou, ou que Ele pré-ordenou. Porque eu posso ordenar e posso pré-ordenar, e as duas palavras são muito diferentes, e aqui não aparece. Você quer dizer que Ele ordenou nesse momento? Aqui foi ordenado. Mas no momento em que eles creram? No momento em que eles creram. Você não falou que o verbo está no pretérito? O pretérito, justamente. Ou seja, havia sido... Então, mas é que quando a pessoa escreveu, isso aqui já havia acontecido. Entendi. Isso aqui não está no pretérito. E a causa é essa ordenação. Mas aí tem o efeito. Então, o efeito é todos quanto haviam sido creram. Então, só que é interessante que esse texto ele está trabalhando com um grupo de pessoas. E se a ideia de colocar em fileiras, o propósito de Deus não é salvar só esse grupo, é salvar a humanidade toda. Então, o texto está ligado a esse episódio. A Bíblia, em momento algum, ela vai ensinar essa doutrina de que Deus predestinou um para a salvação e outros para a perdição. Nesse momento, alguém ficou sem se converter naquele grupo que ouvia a pregação? Se eu permitir, eu só queria fechar a minha linha de raciocínio. Depois o senhor pode fazer a sua colocação. Nós temos, por exemplo, aqui, no texto de Atos, porque esse texto ele não pode ser isolado do contexto. Vamos ver o versículo 44 até o 48, aí depois o senhor pode tirar as conclusões e ver o que o senhor acha disso aqui. Bom, aqui está escrito o seguinte, olha, no sábado, seguindo, quase, é que estou aqui com o texto majoritário, que é, sinal é presbiteriano, não? Para não dizer que está havendo parcialidade, tá? No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus, toda a cidade. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e se opunham, contradizendo o que Paulo dizia e blasfemando. Então Paulo e Barnabé, falando com intrepidez, disseram, olha só que curioso, era preciso que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vós. E ele cumpre aqui literalmente o mandado do Senhor Jesus. Mas vá primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque o perdido estava dentro da própria casa. Ele precisava resgatar o perdido. Isso é apresentado nas parábolas de Jesus, como a parábola do filho pródigo, que na verdade é uma coleção de parábolas. Você tem a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha e a parábola da dracma. Então, Jesus primeiro ele ia e mandou que eles fossem primeiro buscar os judeus. Olha, como é que Jesus vai mandar ir resgatar e salvar alguém que ele sabia que não seria salvo?